Amigos, eu quero ministrar Fique à vontade. Quero repartir uma palavra com vocês. Quero repartir uma palavra com vocês e esse tipo de palavra parece a lição do cedilha. Quem lembra o dia que você aprendeu sobre o cedilha? Alguém lembra? O dia que você aprendeu o cedilha? Ninguém lembra, né? Mas eu sei que você lembra que o dia que o cedilha chegou, você falou, mas o que está acontecendo? Porque era tudo na sequência, né? Ah, volta aqui, ô Lê, volta aqui para pôr o Zélio. Tcharam. 321-387-9759. Ou usa o QR Code se tiver o aplicativo do Zélio. Pode ir? Todo mundo pegou? Sim? Nossa, ninguém responde. Aleluia. A lição do cedilha é um negócio que quebra a sua cabeça, porque você está lá aprendendo, vai beber o bobo. Aí você jurava que ia ser caquequicocu. E do nada, cacocu, ceci e cedilha aparece e você fala, meu Deus, o que está acontecendo com a escola? Você não sabe por que você está aprendendo aquilo no dia que você está aprendendo aquilo. Mas a verdade é que se um dia, né, o menino vai chegar numa garota e vai escrever para ela no final do culto lá no DM no Instagram, você não sai da minha cabeça, irmã. É um chaveco para ele casar, para ele namorar, né? Imagina se ele escreve cabeça com 2 S. Você não sai da minha cabeça, querida. Ela já vai olhar e falar, mano, que jeito, né? O cara não sabe que o cabeça é com cedilha. Você sabe que parece que o cedilha não é importante. E tem muita coisa na Bíblia que a gente trata como se fosse o cedilha. Às vezes, quando você lê a genealogia, fulano é filho do ciclano, filho do beltrano, e vai indo. Se um dia você resolver traduzir o nome, você vai ver significados que daqui a pouco dão destino para aquele povo. É impressionante como que a Bíblia tem um significado sempre. E essa mensagem, ela parece que você está aprendendo uma coisa que não é aplicável agora na sua vida. Mas não saber disso pode complicar muito a sua vida. Uma igreja que não sabe disso, ela é uma igreja sem rumo, sem rota. Assim como pessoas sem propósito. Pior do que a morte é viver uma vida sem propósito, com certeza absoluta. Então, nós como igreja cristã evangélica, a gente tem muitas coisas que a igreja cristã católica, por exemplo, ela deixou passar. Então eu me lembro, eu fui um bom católico, daqui a pouco eu me converti e a minha família se converteu à igreja evangélica e a gente ficou surpreso. Vou dar um exemplo para você. Uma das minhas surpresas é que o evangélico não tinha um padre para confessar. E aí quando eu fui perguntar, por que vocês não têm um padre para confessar? Aí eles falaram 1 João 1,9. Confessai os vossos pecados a Deus, porque Ele é poderoso para perdoar. Eu falei, então vocês não precisam de um homem. Vocês falam direto com Deus. Mas você sabia que eles acertam tendo um padre? Porque eles cumprem Tiago 5,16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. O padre, ele é preparado para ouvir uma confissão e ele não pode nem entregar alguém que confessa um crime. Olha como falta, às vezes, ética no cristianismo, porque às vezes você testemunha algo para alguém ou pede ajuda de alguém e alguém fofoca para outro alguém, que fofoca para outro alguém, e todo mundo faz isso em nome de, não, a gente é líder. Aí todo mundo está sabendo da sua vida. Que situação terrível. Mas isso é ver o versículo, crer no versículo e falar, não, eu vou fazer só porque está aqui. Você sabe, tem dia que alguém
procurava a Érica e falava: você pode não contar isso pro Leandro, seu marido? Queria abrir meu coração. Aí a Érica voltava num café, eu sempre pergunto: como foi, amor? Lê, foi benção. Eu já entendi. Não é da minha conta, esse assunto não é para mim. E não sou um marido que atormenta a esposa. Por quê? Porque o versículo está acima do marido. O versículo e a palavra de Deus e o ministério que ele nos confiou está acima da minha cultura e da minha mulher. Então, se a gente tem uma cultura de fofoqueiro, então vamos virar evangelistas, que é fazer fofoca de Jesus, e no final você ainda ganha galardão. Fala da vida de Jesus, fala da vida de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Está evangelizando. Não consegue segurar a coceira na língua? Fala da Bíblia. Aí você fala da vida de todo personagem bíblico e não está pecando. Olha, gente, não precisa nem converter o fofoqueiro, é só dar uma ajustada que já fica benção. Agora pensa comigo. Eu só falei de 2 versículos que às vezes passa batido. A gente precisa aprender com os católicos sobre a confissão. E eles precisam aprender com a gente sobre confessar a Deus. E dentro das 2 verdades está a verdade de Deus. A verdade de Deus é que pecado tem que ser resolvido na vertical e na horizontal. Amém? Deu para entender esse princípio? É simples. Mas às vezes você passa batido pelo versículo. Confessar os vossos pecados uns aos outros e orai. Você leu. E o que significa? Não sei, eu não parei muito tempo para pensar. Então, quando alguém já confessou um pecado comigo, o que eu tenho que fazer? Eu não sou psicólogo, não tenho essa formação. Minha filha tem, então ela é pastora pro Max, né? Ela é pastora psicóloga, aí ela vê o que ela usa na hora que ela está. Mas eu sou pastor, então eu não sou psicólogo. Dependendo do tipo de aconselhamento, nem é a minha área. E vai ter dia que alguém vai confessar uma coisa que eu só tenho que abraçar a pessoa e orar. É tudo que eu tenho que fazer. Quem sou eu? Um justo. Por quê? Porque eu não vou comunicar esse segredo para ninguém. Então eu estou debaixo da justiça de Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E a pessoa que conseguiu falar dos seus demônios, dos seus fantasmas, ela é uma pessoa que não está emocionalmente mais escravizada nisso. Você só está curado quando você consegue falar de alguma coisa que te machucou sem chorar. Falar de alguma coisa que te feriu sem ter ódio. Falar de alguma coisa que mexeu com você sem querer vingança. Você está comigo aqui? Faz sentido isso, sim ou não? Agora olha que legal. Eu quero te ensinar uma coisa muito forte da Bíblia, muito fraca na igreja. 2 Coríntios 5:18. Está aí o meu PPT? Olha que legal esse versículo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. O que ele nos deu? Ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou o quê? A mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Olha quantas vezes aparece a palavra reconciliação. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 5 na Bíblia representa graça. 5 na Bíblia representa os 5 ministérios. Você sabe que na igreja teatro é ministério, na igreja fotografia é ministério, na igreja vídeo é ministério, na igreja louvor é ministério, na igreja kids é ministério. E tem igreja que é tão rica em ministério, por exemplo, a nossa igreja em Taubaté tem mais de 100 ministérios. É uma igreja muito rica e abundante em ministério. Aqui está tudo começando. Mas mesmo assim, no primeiro dia a gente já tinha 6 ou 7 ministérios. Porque hoje a gente é maduro na fé e aqueles que já sentavam na nossa mesa e recebiam o discipulado também já eram maduros a fazer. Então eles não estão aqui para ser servidos, mas eles estão aqui para servir. São cristãos que já entenderam algumas coisas. Mas de todos os ministérios que eu falei que parece ser tão importante para a igreja hoje, parece que passa batido esse aqui. E biblicamente falando, esse é o ministério que Jesus nos deu. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. O que ele fez primeiro? Nós fomos atraídos por ele, nós fomos escolhidos por ele, não foi nós que os escolhemos. João 15,16 diz, não foi vocês que escolheram a mim, foi eu que escolhi vocês. A boa obra do Espírito Santo nos tirou da condição do pecado, nos convenceu e um dia a gente estava lá
e a gente se rendeu a Cristo. Ele nos reconciliou pelo poder dele. E nos deu o quê? Ministério da reconciliação. Cara, um dia eu cheguei na nossa igreja em Taubaté, teve um cara que aceitou Jesus domingo passado, eu vi ele, abracei ele, fiquei muito feliz, falei, cara, olha, esse cara se arrependeu dos seus pecados. Aí no outro domingo eu cheguei para estacionar, ele me ajudando a estacionar. Já estava com o colete de staff. Aí eu olhei e falei, não, isso aí pode ser bom em algum outro lugar, mas aqui não é de Deus, não. Daí eu saí do carro e falei, mano, você não é o fulano? Joãozinho, vou pegar o personagem do Gustavo. Você não é o Joãozinho? Ele sou eu, pastor. Pô, você lembra de mim? Falei, inesquecível, cara. Domingo passado houve uma festa no céu e na igreja porque você se converteu. Mas o que você está fazendo aqui? Ah, eu quero servir, cara. Ô, pastor, 30 anos no pecado, né, mano? Eu não quero perder tempo, né? Deus tem pressa na obra. Eu falei, foi o diabo que falou esse versículo para você? Ele falou, o quê? Falei, o diabo falou esse versículo para você? Porque na Bíblia não tem. Ele falou, qual? Deus tem pressa na obra. Falei, não tem na Bíblia. Na Bíblia tem que Deus tem pressa pela intimidade do nosso coração, mas não tem que Ele tem pressa no seu dinheiro, no seu trabalho, no seu ministério, no que você pode fazer. Isso aí não tem, cara. Gente, as pessoas querem cantar, as pessoas querem pregar, as pessoas querem fazer todo tipo de coisa que nem tem na Bíblia como ministério. Mas de repente é negligenciado o ministério da reconciliação. Cara, se um dia você for servir a Jesus em uma coisa, só deseje por algo. Eu quero a reconciliação das pessoas, assim como um dia eu fui reconciliado, porque o que eu tenho que carregar não é isso, aquilo, outro. Eu tenho que carregar a mensagem da reconciliação, porque Ele confiou o que pra gente? A mensagem da reconciliação. E o que Ele pediu pra gente? Façam teatro, montam equipe de dança, tenham 18 bandas, vamos fazer o melhor estacionamento dessa cidade. Cara, não, Ele pediu, reconcilie-se com Deus. Cara, tem muito crente que a obra de Deus tem o afastado do Deus da obra de Deus. Já teve dia que alguém pediu para você orar, você que é crente mais velho, alguém falou para você, pode orar pelo almoço? Aí você, querido amado Deus Todo-Poderoso, abençoa o nosso almoço. Até aqui você nem sabe nem o que você disse, porque você já é tão acostumado. Não é mais uma oração, virou reza. É uma vã repetição, porque ela não tem mais significado profundo dentro de mim. Mas quando eu consigo orar ainda com os olhos cheios de lágrimas, agradecendo a Deus pelo alimento, então a minha oração é verdadeira. Então, de todos os ministérios da Bíblia, só existem 2 verdadeiramente bíblicos. Um é o da reconciliação, o maior de todos eles, e o outro é o de edificação. Para que serve todos os outros ministérios? Para edificar o crente que já foi ganho. Você tem noção? Que às vezes nós nos dedicamos para fazer um entretenimento evangélico para crentes que querem cada vez mais uma igreja cada vez melhor. Gente, como eu gosto da nossa igreja na fase que ela está. Ela é ruim que dói. Só vai vir quem crê. Tem nada de bom que atrai você para vir aqui. Tirando a beleza do Rodrigão aqui que me encheu os olhos hoje, rapaz bonito. De resto é muita luta. É muita dificuldade. Não, gente, eu tô brincando, mas eu não tô brincando. Você tem noção que a minha igreja em Taubaté, depois tem que cortar essa parte do vídeo, senão eles vão ficar tristes. Ela é tão boa que eu não sirvo muito para trabalhar nela. Eu prefiro que os novos pastores trabalhem naquela igreja que funciona muito bem e que eu comece de novo a uma boa obra, porque ninguém me humilha tão fácil, ninguém me machuca tão fácil, ninguém me entristece tão fácil. Cara, se alguém começa a brigar comigo, me xingar, olha minha cara, de preocupado.
Se alguém começa a me xingar, eu não gosto de você, eu falo, nossa, que pessoa atribulada. Eu começo a ter misericórdia de Deus. Tira esse demônio do coração dessa pessoa. Leandro, essa pessoa que fala quase cuspindo em você, parece o Tasman. Eu falo assim, Deus, essa pessoa precisa de libertação, Pai, em nome de Jesus. Dá uma olhada dentro do olho assim e fala, tira esse demônio, Deus. Mas tem cara que você fala assim, irmão, você quer trabalhar no ministério? Então quero. Fica ali na frente, sorrindo para as pessoas. Aí vem um atribulado, que esse tem que vir para a igreja. Demoniado, insuportável, ninguém gosta dele. Ele vem para a igreja para quê, gente? Para desendemoniar, para desencapetar. Então ele é a pessoa errada no lugar certo. Mas às vezes você tem o líder errado no lugar certo. Aí o líder olha, nossa, pastor, estava lá na porta, o irmão não falou boa noite. E a pessoa quer abandonar o ministério. Mas não tem ministério de porteiro church. Não tem ministério de quase nada na Bíblia desses que a gente ama. O ministério que tem na Bíblia é da reconciliação. Então, quando o fotógrafo ele quer botar um clique no Instagram que vai comunicar a presença de Deus que houve no lugar, então o ministério de fotografia, ele está pensando na reconciliação. Então quando o músico não vai sacar a música que ele mais quer, mas a música que mais precisa no ambiente aquela hora, ele tem o ministério da reconciliação. Mas quando aquela pessoa que foi humilhada por alguém mal amado, que sofreu a semana inteira, ele consegue sorrir, mesmo o cara sendo chato, ele está pensando no ministério da reconciliação e não no dele. Quem está entendendo diz amém. É simples, cara. Está na Bíblia. É gostoso de viver? É horrível. É horrível. Você já parou para pensar? Nessa igreja está diferente. Eu estou escolhendo todo mundo que vem, né? Mas você já parou para pensar? A maioria da igreja, o pastor não escolhe ninguém que vem. As pessoas que escolheram ir lá. E algumas ainda vão embora falando mal. Pastor, sabe, você pensa que você é quem? Aí eu fico pensando, eu sou o cara que lidera a casa pública para recepção de estranhos. E alguns deles resolvem viver, ser família comigo, espiritual, e outros resolvem encher meu saco por 15 anos e ainda vão embora sem nem falar obrigado. Você sabia que essa é uma realidade sobre a vida pastoral? Claro que alguém nos honra, claro que alguém nos ama. Já teve dia que eu estava no Oliver Garden e o garçom não sabia nem explicar. Eu falei... check. Aí ele, eu não sei como te dizer, uma pessoa de outra mesa ali pagou a conta, falou que é semente. Eu não sei. Tipo, o cara não faz ideia. Essas são coisas que acontecem também com as pessoas que entendem o princípio que o Gu ensinou a gente hoje. Agora, por um lado somos abençoados, mas por outro massacrados. Até para que você nunca se orgulhe. Amém? Porque o propósito é que você foi reconciliado, não pagou por isso. Ganhou um ministério que você nem pediu para ter. E Deus ainda pediu para você reconciliar o mundo. Então uma coisa que eu gostaria que você não fizesse, não convida crente para vir na Poema. Convida gente do mundo. Quanto pior for, mais a gente gosta. É o único lugar do mundo que gosta de gente que não presta. Igreja de Jesus de verdade. Entra alguém que não presta, todo mundo começa assim, olha aquela pessoa que não presta em Orlando, tomara que ele aceite Jesus no fim, aleluia. Tomara que quem a gente convidou não ache que você não presta, né, gente? Aleluia. Tomara, né? Você pensou que ele não prestava, Júdice? Não, gente, é sério. Entra um cara que não vale nada no shopping. O que acontece? A segurança já é chamada. O FBI começa a descer. SWAT desce pelo teto, que nem Missão Impossível. Entra na igreja, gente, a gente não é normal. A gente começa, manda um WhatsApp pro outro. Mano, não deixa esse cara sair. Você não tá entendendo. Esse aí, irmão, nossa, esse aí só não fez tráfico humano, o resto ele já fez de tudo. Mano, vamos salvar ele. Gente, é o único lugar que celebra a vida da desgraça é onde? Uma igreja de verdade, amém? Você me ajuda a manter esse ambiente seguro para que a gente possa salvar todas as pessoas em nome de Jesus, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora, gente, olha uma coisa que você já ouviu fora de contexto. Cara, vai lá agora
na Mercedes, mete o leasing de 72 meses na AMG mais louca que tem, porque você é embaixador de Cristo. Ô, mano, como tem gente que cai nesse coach preacher idiota, gente. Gente, isso é do diabo. Deus não é seu office boy e não é obrigado a ajudar você a pagar um boleto mais grosso do que a sua Bíblia. Tem gente que tem um carnê mais grosso que a Bíblia. Não, mas é que eu sou embaixador de Cristo. Que dia que você é embaixador de Cristo, ô pessoa? Quando você é reconciliado e entende que tem o ministério da reconciliação, sai para reconciliar o mundo com a mensagem da reconciliação afiada. Então você diz para o mundo que você não é daqui, e aquilo que você denuncia vem junto com aquilo que você anuncia. Nosso estilo de vida tem que denunciar algo daquilo que está sendo errado aqui, mas tem que anunciar a era que há de vir, que é muito mais alta e poderosa. Meu Deus, gente, estava tudo aí na Bíblia. Só faltava a gente ler com o espírito de revelação. Não é só sobre teologia, não é só sobre estudar a Bíblia, é sobre sentir a palavra de Deus. Gente, o que você acha que aconteceu comigo a primeira vez que eu me aprofundei nesse texto? Eu pensei, aonde que está a maioria dos pastores que eu conheço, que eles não pregaram isso para mim? Aonde que estão os irmãos da igreja que pregaram que Deus vai me dar vitória, quando eu nem me alinho? Ele não vai dar, gente. Tem coisa que ele não pode dar. Sabe o Samuel, meu filho? Ele tem 3 aninhos de idade. Se ele falar, pai, dá $100, eu vou falar, dou, filho, mas não agora. Eu dou daqui uns 5 anos. Quando tiver 8 aninhos, eu te dou 100 doleta e a gente já vai rapidinho gastar com o presente certo, senão você vai chupar tudo em bala. E aqui vai matar, se $100 é muita bala. Próximo slide, por favor. Gente, Ide Pregai não é um evento da Poema. Pode ser de alguma igreja, mas na nossa igreja nunca vai ser um evento. Nunca nós vamos ter um evento de evangelismo na nossa história. Por quê? Porque disse Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O ide pregai não é coisa de pastor. O ide pregai é, foi reconciliado com Cristo? Fui. Agora reconcilia o mundo com Cristo. Gente, teve dias extraordinários que o Gu só escreveu para mim de dentro do parque. Mano, tô ganhando uma família para Jesus, me ajuda. Daqui a pouco tava lá, um marido, uma mulher com uns negocinho na cabeça, mais o Gu me seguindo no Instagram. E normalmente é a mulher que faz o contato. Os homens são meio macho ou meio bolor, não sei o que acontece. Eles não vêm muito rápido, vem normalmente a moça. Ai, eu falei com o Gu e tipo, meu Deus, já tô vendo suas pregações. Cara, daqui a pouco a gente estava alcançando uma pessoa para Cristo. E ela pagou para ele ainda, para ele ganhar ela para Jesus. Gente, eu não nasci pastor. Eu era cabeleireiro feliz da vida. Mas na medida que eu ia fazendo o cabelo e as pessoas iam gostando, eu pregava o quanto eu queria. Porque ou vai cortar em outro lugar que depois eu arrumo, ou vai continuar gostando do meu corte e vai ouvir o que eu tenho para dizer. Tinha dia que a escova durava 15 minutos, mas eu resolvia fazer em 45. Por quê? Porque eu estava dando ali uma consulta grátis de transformar o interior enquanto eu estava transformando a parte de fora. O que era aquilo? É minha missão. O Gu não consegue deixar de ser o servo de Deus que está experimentando Jesus todo dia quando ele é guia. Eu não consigo deixar de ser isso. A Luciana aqui da igreja, todo lugar que ela vai, no final do evento, ela está ganhando alma para Jesus. Eu não sei como é que algum cristão consegue ser 007. 007 é quando alguém chega para você e fala assim, cara, eu ouvi dizer que você é irmão, que você é evangélico. Verdade, cara. Gente, se você recebe esse tipo de pergunta, você deveria sentir vergonha. Porque não é para parecer que você é, ouvir falar que é para ser evidente, cara.
a sua finalidade da terra é glorificar o Senhor. É impossível alguém conviver com você sem ver que você foi reconciliado e sem ouvir a mensagem da reconciliação, porque ministério é reconciliar o mundo com o Senhor. Então, ide por todo mundo. Nós já estamos fora do Brasil, já estamos indo mais longe no mundo. Pregar o evangelho para quem? Para quem, gente? Então não fique evangelizando crente. Eles são chatos. Ou eles já são de Deus ou eles são religiosos, gente. E os religiosos é difícil, sabe por quê? Porque quando você ganha alguém para Cristo, presta atenção, ele deixa a verdade, ele deixa a mentira e começa a andar na verdade. Mas como é que você evangeliza um religioso? Se ele anda na mentira pensando que ela é de verdade. É muito difícil libertar alguém que se diz liberto. É muito difícil livrar alguém que saiu da droga do mundo e foi por uma droga de igreja. Pouca gente tem coragem de falar isso, gente, mas tem gente que era feliz quando era do mundo, quando foi para a igreja ficou escravizado. Nada pode, tudo é do diabo. Gente, olha, tem coisa que a gente não devia falar, mas eu já fiz isso. Um dia eu dei uma bala para uma pessoa, aí a pessoa foi chupar a bala, daí eu brinquei assim com ela. É de Cosme e Damião, ela cuspiu a bala. Ô gente, você pode me dar uma bala. Você falar, peguei na encruzilhada, eu chupo a bala, gente. A Bíblia diz, tomarás veneno mortal, não te fará mal algum. A Bíblia diz, se você não sabe que é consagrado, não vai te fazer mal algum. Números 23 diz, como posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Gente, de verdade, se um dia eu estiver passando fome e orar e Deus não fizer nada e eu encontrar umas galinhas mortas lá na esquina, eu oro nas galinhas e cozinho a galinha, gente. Deus fez a galinha, não foi o diabo, gente. O diabo só faz confusão, amém? Se resolver usar a coitada da galinha preta para sacanear ela num ritual, meu amigo, eu clamo o sangue de Jesus, e tiquem para dentro, gente. Vamos ser livres. Mas você quer saber se alguém é religioso? Não faz isso, tá? Não dá uma bala e fala que é de Cosme e Damião, que você precisa respeitar os irmãos espíritas, pelo amor de Deus. Mas vocês gostaram, né? Vocês gostam de uma zoeira. Foi vocês que riram, gente. Eu só testemunhei um pecado que eu cometi. Próximo. Mas é boa nessa, né? Meu Deus do céu. Gente, Mateus 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês. Uma pergunta, todo mundo que vai lá na frente aceita Jesus? Ele já sabe essa parte de baixo aqui. A Bíblia diz que Pedro, enquanto ele não tinha o Espírito Santo, ele arrumava várias confusões. A primeira vez que o Espírito Santo vem sobre ele, ele começa a pregar com ousadia. 3.000 almas se converte a Cristo. Todo mundo que estava amigado já casou? Todo mundo que fumava já deixou um maço de cigarro? Todo mundo que fazia um joguinho do bicho já parou de fazer e começou a dizimar na hora? Foram ganhos e foram batizados. Em que condição? Na condição de pecado que eles estavam, mas eles desejavam não estar mais. Então você começa a salvar alguém quando ele aceita Jesus, mas você completa a salvação dele quando você discipula. Não existe salvação de pessoas sem discipulado, sem acompanhamento, sem cuidado, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês. Tudo não é um pouco, não é 10% da vontade de Deus, é tudo. Tem gente maduro na fé que congrega aqui com a gente. E por que congrega? Porque ninguém está pronto até a gente morrer, ou até Jesus vir nos buscar. Estamos sendo feitos à imagem e semelhança de Deus, amém? Então quando a Bíblia diz, não embriagueis com vinho que causa contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus, há um tempo verbal no grego para enchei-vos do Espírito de Deus, que se fosse traduzir em português ia ser assim, mantendo sempre sendo cheio. Mantendo sempre em todo tempo sendo cheio, é redundante, é altamente redundante.
Não é ter um toque do Espírito um dia, é ser tocado por Ele todos os dias, é ser tocado por Ele toda semana, é ouvir mais um versículo, mais uma palavra, é ser mais mãe, ser mais mulher, ser mais marido, ser mais pastor, ser mais parecido com Jesus todo dia e cada dia mais distante da sua natureza adâmica. Você está feliz ainda? Está diminuindo, amém. Ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos dias. Ele está conosco até o fim dos dias, à medida que a gente o convida a permanecer. A maior ilusão é acreditar que você foi salvo uma vez e está salvo para sempre. Se você nunca fizer a manutenção disso, é como você malhar e você fala, nossa, agora eu estou com o shape que eu queria. O Diogão Muda já me ajudou, cheguei no que eu queria. Daí eu fiquei sem ver ele 2 meses, perdi toda a minha salvação. Você entende? Eu não pude manter aquilo que eu alcancei. Entenda isso, manter o que você alcançou muitas vezes consiste em buscar tanto, e não é nem para ir para frente, é só para não retroceder. Os dias mais difíceis da sua vida, cara, você vai ter que fazer assim espiritualmente, ó. Você vai ter que apoiar a perna assim, e você vai ter que inclinar o seu corpo, e você vai ter que pensar, se eu não der 10 passos para trás, eu já continuo evoluindo. Tem dia que não dá para dar um para frente, gente. Parece que a pressão atmosférica aumentou tanto. Parece que o vento está contrário. Parece que a luta está tão grande que você fala, Jesus, eu cuspi na cruz. Não é possível, eu devo ter feito algum caca. Eu pequei contra o Espírito. Eu não sei o que eu fiz, mas eu devo ter errado muito feio. Então significa, ó, e eu sempre estarei com vocês até o fim. É quando? Quando eu aceito Jesus? Não, quando eu prossigo em conhecê-lo. A Bíblia diz, conhecei e prosseguir em conhecer ao Senhor, amém? Você está aqui fazendo isso, você está regando a semente que foi plantada em você um dia, você está prosseguindo em conhecer Jesus. Próximo, olha o estilo de vida da igreja bíblica, todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Gente, não é só de culto que a gente vive. E não é só na casa que a gente vive. A gente precisa avisar todo desigrejado que não é só na casa que a gente vive. E a gente precisa avisar todo culteiro que tem gente que é o cara que só vive o culto. Todo culteiro, ele precisa entender que é importante você partir o pão de casa em casa. Não é só de celebração que a gente vive e nem só dentro de reuniões caseiras que a gente vive. É fazendo as duas coisas. Na reunião caseira, você tira a dúvida. Por que a Poema tem GC? A gente não tem nenhum tema extra. A gente pega a palavra do domingo, senta na mesa e debate. Imagina, todo mundo no final de uma celebração, talvez ele tenha uma pergunta para fazer para o pregador. Cara, posso te fazer uma pergunta acerca daquilo que você disse? Mas nem todo mundo vai conseguir esse acesso. Então o que a gente faz? A gente pede para os irmãos mais maduros na fé, cara, você pode se reunir com 5, 7 pessoas essa semana e debate lá o que a gente falou. Nessa hora a igreja consegue ser mais doutrinária, ou seja, ela ensina cada vez mais ensinamento para a vida eterna, e você que tem um chamado evangelístico, pastoral, ou de ensino, ou profético, você pode fazer uma roda menor e 5, 6 pessoas podem se fartar ainda mais do banquete que Deus deu para a gente celebrar na igreja. É muito simples viver uma igreja saudável, gente. Mas você vai ter que fazer um esforço de estar no GC, de não ser um domingueiro. Gente, se era de casa em casa todos os dias, o máximo de tempo possível, não dá para viver só de domingo e ainda querer que o culto tenha 1h30. Gente, se vocês esperarem de mim que eu vou fazer o culto que vocês querem, Deus abençoe. O culto aqui é feito para Jesus, amém? Se ele ficar feliz com o culto que a gente está fazendo, a gente está feliz. Mas se as pessoas não estão felizes, eu não me preocupo muito, não. Um dia alguém falou para mim, pô, cara, 3h30. Eu falei, quem que manda no relógio daqui dessa igreja? Dele, não, mas é muito tempo. Eu falei, não, vai naquela outra. Vai lá no Fast Food Church, lá 45 minutos, estou tendo culto já, tá de boa, mano. Aqui a gente gosta de picanha, e não é promessinha não, é verdade mesmo, picanha do céu, aleluia. Não dei indireta para ninguém não, tá, gente?
Agora olha só o próximo. A cultura de Timóteo é a cultura mais forte que a gente vive na nossa igreja. Essa é a cultura mais forte que a gente aprendeu e a gente nunca inventou isso, a gente só leu isso aqui na Bíblia. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Gente, eu não gosto de gastar o meu tempo com pessoas em que a palavra morre neles. Eu gosto muito de gastar o meu tempo com pessoas que são um duto a jorrar. Aquilo que você fala neles, eles já jogam em outras pessoas. Aquilo que você derrama neles, eles derramam em outras pessoas. E, cara, foi eu que inventei isso? Não. O apóstolo Paulo, ele é pai espiritual. Ele não é um simples pastor. Não é uma pessoa que você tem acesso num dia de domingo. O apóstolo Paulo é um pai espiritual de Timóteo. Ele escreve a segunda carta dele para instruir Timóteo, que agora é pastor de uma igreja extremamente relevante na região de Éfeso. E na carta ele está dizendo assim: meu filho, olha como é que ele chama, olha a proximidade. A proximidade não é a paz, irmão. A proximidade é, e aí, irmão? Tá faltando no culto, hein? Por que você está falando isso? Porque você está preocupado. Aí o cara pode falar, não, estou indo em outra igreja, então amém, aleluia. Mas se você está faltando, cara, estou meio desanimado. Não, vem aqui, não desanima não. Se a gente é irmão, a gente precisa não respeitar quem quer ir para o inferno. Vou falar de novo, gente. Se a gente é irmão, a gente não pode respeitar quem quer ir para o inferno, amém? O progressismo está ensinando você a respeitar as pessoas que querem ir para o inferno. E você não pode fazer isso, porque Jesus um dia vai pedir isso de você. Portanto, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, ou seja, eu estou falando aqui na presença de muitas testemunhas, mas daqui a pouco eu estou falando diretamente para você. Confie essas palavras a homens fiéis, que sejam também capazes de instruir a outros. São 4 gerações de pessoas pregando, um na vida do outro. Paulo na de Timóteo, Timóteo para homens fiéis, que vai derramar em homens capazes. Presta atenção, eu tenho um testemunho que é muito forte. Quando eu tinha 34 anos, meu ministério teve uma explosão. E eu comecei a pregar no Brasil inteiro. E eu recebi um conselho de pregadores profissionais. Leandro, agora você precisa de uma boa secretária, você precisa de um bom escritório, e agora você começa a administrar suas viagens, e você vai bastante, você vai chegar a pregar 3 vezes por dia. Cara, isso aí vai ser bom, você vai ter uma boa arrecadação, você pode abençoar a sua igreja. Isso é o que todo mundo faz. E daqui a pouco ele tem isso, daqui a pouco ele tem isso, daqui a pouco ele tem isso. Eu falei, entendi. Quando chegou nesse dia, eu falei, eu não quero ser mais do mesmo. Eu não quero vender o meu ministério. Eu quero me preocupar com a nova geração, porque não se preocuparam com a minha. Eu tive que aprender de joelho dobrado no quarto secreto, lendo a Bíblia com Jesus. Se eu tivesse pastores que fossem pais espirituais na minha vida, eu tinha acertado muito mais, eu tinha errado muito menos e eu tinha ido mais longe, muito mais rápido. Graças a Deus, Deus me deu um pastor que é extraordinário, o nome dele é Mark Schubert, mas aos 34 anos eu falei, eu vou cuidar da nova geração. Hoje eu tenho 43, faz 9 anos que eu cuido da nova geração, e não foi à toa que nasceu na nossa igreja o Som do Reino, não foi à toa que nasceu no nosso ministério inúmeras pessoas relevantes, porque eu decidi ir para o backstage, tratar eles na mesa para que eles fossem catapultados para o destino deles. Você entende isso? As pessoas precisam ser responsáveis pela próxima geração. Eu não decidi cuidar da minha vida, eu decidi cuidar da vida dos outros, e o Senhor tem cuidado muito bem da minha vida até aqui. Onde que eu aprendi? Aqui. Então, quando a cultura de Timóteo começa a funcionar, o Rodrigão que tocou hoje, se ele tem um problema vindo para cá, ele não fala para mim, cara, arruma outro cara para tocar. Sabe o que ele fala? Para o ministro de adoração que ele está desenvolvendo. Mano, é o seguinte, hoje eu não vou poder mais ser meu Timóteo, vai lá. Semana passada eu fiquei doente, e a gente teve GC retrasado. Eu liguei para 2 Timóteo. Judson, Lê, vocês poderiam fazer o GC no meu lugar? Os caras demorou, mano. E fizeram o GC. Você tem noção? Poema Taubaté, se o cara da iluminação não vier, o Timóteo dele vai.
A igreja nem fica sabendo quem ia e quem não ia, quem estava na escala, quem não estava. Tem igreja que tem problema de escala. Ai, fulano não veio, liga para o pastor. Ah, pastor, você é pago para isso, né? Se vira com a luz. É assim, gente. Gente, escuta essa. Um dia eu cheguei numa casa. Alguém falou assim, pode orar pelo aniversário? Eu fiz uma brincadeira. Eu falei, não vou orar não. Quero ver o pai orar. Quero ver o pai e a mãe orar. Porque eu sou pastor, eu oro todo dia por eles. Queria ver se eles oram pelos filhos, né? Ora aí. Daí alguém falou, mas você não é pago para isso? Tem muita gente que terceiriza o trabalho espiritual pagando o dízimo para a igreja. Então o pastor trabalha lá, quem é? Ele é o meu office boy entre Deus e eu. Ora aí, Deus, ora aí, Lê, revela para nós. Ora aí, me dá direção, ora aí, não sei o quê. Tem gente que infelizmente trata assim os líderes espirituais. Agora, cara, é uma alegria imensa eu poder enviar, por exemplo, um dos meus Timóteos que estão comigo 10 anos, 20 anos, hoje são pastores do meu lugar, eu enviar o cara e falar a mesma coisa que Paulo fala. Eu vos enviarei Timóteo, o qual vos lembrará a minha maneira de viver no Senhor. Gente, legado não é só aquilo que você dá para o seu filho. Legado não é aquilo que você ajuda com a sua esposa. Legado é todo aquele que anda com você receber da porção que você carrega. Você pode liberar um legado no seu trabalho. Você pode treinar alguém para ser uma empresa concorrente sua. Se você é um homem de Deus, a Bíblia diz, você vai dar emprestado a todos e de ninguém tomará emprestado. Você será cabeça e não cauda. O texto de Deuteronômio, Deus levanta os hebreus para ser isso. Você já foi chefe de judeu? A maioria das vezes a gente foi empregado deles. Por quê? Porque eles nunca deixaram de entender o princípio. Eles nunca deixaram de entender a vontade de Deus. Eles nunca deixaram de entender a verdade de Deus. Então, gente, é uma cultura. Eu estou preocupado em fazer líderes para a nova geração. Eu estou muito feliz, já sentei esses dias com o Aslan e a Lívia. São jovens que chegaram de uma igreja muito boa no Brasil. E eles leem, a gente tem fome pela obra. Ouvi a história deles, são casados há pouco tempo. Há pouco tempo nos Estados Unidos, eu e a Érica, vamos dar toda a vantagem daquilo que a gente tem para eles. Se a gente não equipa o Lelo, quem que vai alcançar os adolescentes? Quem que vai alcançar os jovens? Eu vou ficar tiozão aqui, cancrado, envergando, não solto o osso. Fico dando exemplo dos trapalhões. As pessoas só vivem de Netflix, não sabem nem que os trapalhões passaram pela terra. Tem gente que precisa se mancar, que já passou o tempo dele liberar o legado sobre a nova geração. Em nome de Jesus, amém? Você está feliz ainda? Difícil a lição de cedilha às vezes, né, gente? Próximo, por favor. Cara, isso aqui é a igreja bíblica. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. São 5 categorias de líderes que a igreja deve ter. O apóstolo, ele tem a característica de plantador de igreja. O apóstolo, ele tem a característica de catapultar pessoas. Gente, por que eu estou liderando uma igreja fechada? Porque eu queria, pelo menos, tocar profundamente a vida de todo mundo que está aqui hoje, para que depois as outras pessoas fossem tocadas por nós. É uma preocupação apostólica. Se eu sou evangelista, irmão, os evangelistas devem ser as pessoas que mais estão bravas comigo nessa igreja. Porque eles ficam pensando assim, o mundo está se perdendo e o Leandro está com a igreja fechada. Ele vai dar conta dessas almas que estão indo para o inferno, para Deus. Gente, vocês que são evangelistas, que se lasquem, vai ganhar as almas que Deus deu para vocês e deixa eu cuidar de vocês para vocês não serem um túnel. Toda a igreja de evangelista ela é um túnel. A porta gigante na entrada é a porta gigante da saída. Oi, 1000 almas aceitaram Jesus, que pena, 1000 pessoas foram embora daqui. Infelizmente é assim. Gente, você está feliz ainda? Infelizmente, a igreja não pode ser pensa. Quando tiver evento de evangelismo aqui, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu nem venho. Para eu não atrapalhar. Eu poderia atrapalhar se eu venho com essa profundidade do meu ensino. Gente, eu aprendi a fazer live com a Adriana.
Minha live é um seminário, uma imersão agora. Não consigo fazer live, gente. Todo dia eu estou ensinando, todo dia alguém, meu Deus, que pregação. Daí eu penso, mas eu não estou fazendo pregação, eu estou fazendo uma live. Estou falando tão superficial, mas eu vou jogar o meu dom fora. Agora pensa por que eu sofri para abrir a igreja. Porque nos últimos anos eu só estava numa igreja, sexta, sábado e domingo, resolvendo todos os BOs com os pastores, resolvendo a caixa preta da igreja, resolvendo a parte administrativa, resolvendo a parte diaconal. É o meu trabalho, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Quando alguém fala, sabe aquela igreja vai acabar. Eu olho para lá e falo, não vai. Deus tem uma grande obra, Deus senta. Às vezes a mulher chora. Às vezes a pastora só queria retocar a raiz do cabelo e o marido não está entendendo, porque isso não é coisas espirituais. Às vezes o pastor só precisava de um final de semana na lancha do irmão rico lá da igreja. Então, não precisa ter, o pastor vai na do irmão rico. Irmão, deixa ele andar na lancha, beijar muito na boca lá, fazer coisas selvagens. Ele vai voltar completamente espiritual para a igreja. Porque pastor não vive só de oração, gente. Pastor vive de pular carnaval dentro do quarto dele com a esposa dele de vez em quando. Então presta atenção, não adianta que todo mundo não é espiritual todo o tempo. Tem pessoa que às vezes não precisa de oração, tem pessoa que às vezes só precisa de compreensão. Mas o meu trabalho é apostólico. Mas daí do nada aparece alguém, gente, apareceu um cara para mim esses dias. Fui na causa do Paulo Vieira, aqui, tinha um monte de crente lá, reuniu e todo mundo começou a orar. E eu lá de boa, gente, feliz. Sou pastor, não vou pregar, posso adorar. Fechei o olho, adorei. Daqui a pouco aparece um profeta. Levanta, Eu falei, meu Deus, por que eles gritam? Eu estou aqui na frente dele, mano. André Vitor. Levanta, você! Deus manda dizer que tem uma coisa dentro de você. Está quase nascendo. E a igreja já estava aqui em mim, assim, ó, quase vomitando a igreja. Está dentro de você um projeto que vai transformar pessoas. E ele lá gritando. E eu lá, apóstolo, pensando, só cuido de igrejas. Estou ajudando os pastores, está tudo bem. E o profeta apareceu para quê? Para fazer o que nenhum dos outros 5 ministérios faz. Deus manda dizer, vai ser aqui. Estou com o vídeo aqui, mandei para ele falou, meu Deus, Deus me usou tanto esse dia, que eu estou até arrepiado aqui. Cara, daqui a pouco, ele me fala isso, dia 27 de dezembro. Dia 30 de dezembro, eu recebo um anúncio que mexeu muito comigo, que era meu documento. Dia 1º a gente só ia gravar uma live aqui. E nasce a igreja, do jeito que Deus usou quem? O profeta para falar. Para que ele serve? Para estar todo domingo na igreja? Ninguém aguenta, gente. Eles gritam muito. E tem gente, se o profeta começa a vir muito, o cara para de vir, né? Porque tem uns BO que o cara está vivendo ainda, que não rompeu, vai que o profeta revela. Tem gente que quer ver o profeta e tem gente que começa a olhar para baixo assim, meu Deus, tomara que o cara me erre. São os profetas, cara. E os evangelistas, gente, os evangelistas, eles ficam assim, não orem em línguas muito. Não, os profetas gritam demais, os apóstolos ficam, tem que ir para o mundo, cara. Cadê quem vai salvar os drogados? Quem vai salvar os corintianos? Quem vai salvar os flamenguistas, meu Deus? Eles ficam desesperados, eles querem ir para fora. Eles acham que a gente não está preocupado com o mundo, porque eles só têm olhos para ganhar alma para Jesus. Outros são pastores. Gente, tem gente que não é intrometido na sua vida, ele é pastor. O pastor, ele gosta de orar no seu carro, orar na sua casa, orar para que você case, abençoar você para ir para Clearwater ou não. E não é que ele manda em você, filho, vem aqui, pastor, estou querendo ir para a praia. Deus abençoe ele no caminho da praia, na ida, na volta, durante. Coloca os anjos no pneu do carro, vai guardando. Filho, quando chegar lá, liga. Aí você fala, mano, que grude, velho. Não é, gente, é pastor. Pastor de verdade é fofo. Pastor de verdade é intrometido. E quando a igreja é liderada só por um pastor, todo mundo é dele. Não pode nem visitar outra igreja. Você não pode visitar outra igreja. Comer 2 comidas pode dar, é tipo leite com manga, pode dar congestão. É pastor. Você já percebeu que você já deve ter ficado triste com essa
multiforme graça de Deus, mas você deveria ter ficado feliz. E os mestres, irmãos, quando eles não estão na igreja, eles montam canal no YouTube para falar mal dos outros. Eles começam o tema do YouTube: cair no espírito é de Deus. Gente, vê se tem cabimento fazer um vídeo falando disso, velho. Vai ter uma experiência com o Espírito Santo e para de encher o saco da gente, mas ele é mestre. O dom dele é explicar. Agora, você tem noção que apóstolos e profetas, eles andam com a cabeça no céu, perdido às vezes de coisas da terra. Pastores e evangelistas andam com a cabeça na terra, preocupado do povo como termômetro. E o mestre é quem deveria explicar e fazer os dois ministérios do alto conectar com os dois ministérios mais baixos. E ninguém aqui tem estatura menor. Cada um tem um dom. E quer que eu te diga mais? Existem 5 ministérios que serão ordenados. Eu fui ordenado em 2014, ministério apostólico. Mas tem gente que não vai ser ordenado, mas carrega parte do dom. Alguns de vocês não foram ordenados evangelistas, mas vocês não conseguem ficar quietos, saem evangelizando todo mundo. Alguns de vocês não são nem éticos. Era para vocês ser só patrão, daqui a pouco vocês estão pastor do funcionário. Aí o funcionário não vale nada, você não manda embora quem merecia ir embora do seu trabalho, mas você fica pastoreando ele e fala: coitado, né? Já não trabalha direito, se ficar sem o meu emprego nunca mais vai trabalhar, e vai faltar coisa. Aí você é pastor. Então presta atenção: 5 ministérios ordenados e 5 não ordenados. Sabe o que são isso? As 2 mãos de Deus tocando a terra. Gente, é assim que Deus toca a terra. Ele não toca por meio de anjos, Ele toca por meio de seres humanos que amadureceram na fé e entenderam por que foram reconciliados. Você consegue entender por que você foi reconciliado? Você consegue entender por que existe uma angústia dentro de você que você fala: eu não estou feliz com o mundo desse jeito. Mas você não pode mesmo. Você precisa fazer alguma coisa. Gente, qual é o trabalho dos 5 ministérios? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para que eles servem? Para preparar a igreja para fazer. Toda vez que você quer que o pastor visite a sua amiga, você não entendeu o seu chamado. Toda vez que uma adolescente fala para mim: queria que você visitasse o meu pai, ela ainda não entendeu que o melhor dia de visitar o pai dela é quando o pai dela fala assim: diz pro seu pastor que você foi tão transformado que eu não vejo a hora dele vir aqui explicar o que aconteceu com você. Esse é o dia que a gente visita. Agora tem marido que fala assim: ah, pastor, você precisa ir lá em casa, cara, porque olha, eu vou falar para você, tá osso. Todo cara que não governa quer que a gente vá lá governar a casa dele para ele. Um dia uma mãe chegou para mim: ai, pastor Leandro, eu queria um dia que você fizesse uma pregação para os filhos acordarem cedo e ajudar a gente a arrumar a casa. Eu falei: chama a Super Nani. Você está precisando de uma psicóloga de família comportamental, porque isso aí não é meu trabalho. Gente, o pastor já faz mais do que deve e as pessoas ainda querem que a gente vá lá viver a vida delas. Tem alguém feliz ainda? O trabalho dos 5 ministérios é aperfeiçoar os santos para a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Até que todos tenham prazo de validade, gente. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus e ao estado de pessoa madura à medida da estatura de Cristo. Gente, hoje eu discipulo algumas pessoas de vocês aqui de perto, mas a verdade é que saiu da minha vida umas pessoas que eu discipulava esses dias. Teve época na minha vida que o Brunão, lá do Morada, ele estava na minha mesa toda hora. Como é que vai nascer um novo worshiper como ele, se eu ficar o resto da vida falando na vida dele? Um dia eu falei para ele: mano, vai falar na vida de pessoas, porque você já tem uma estatura muito boa, e eu vou falar na vida de outras pessoas, e aquilo que fizeram comigo e eu fiz com você, a gente vai fazer com outras pessoas. Mas tem gente que com o seu coraçãozinho pastoral, ele quer ficar o resto da vida com o pastor dele. Ah, eu amo o meu pastor, onde ele for eu vou. Ô, gente, a sua história de amor é com o seu marido e com a sua esposa, não é com o líder espiritual nunca. O trabalho do líder espiritual é te amadurecer e um dia ele vai te enviar. Diminuiu, glória a Deus, né? Ninguém quer ser enviado, porque a gente quer sempre ficar todo mundo junto. Mas a verdade, gente, se essa igreja dá certo, um dia muitos dos que estão aqui vão ser tão maduros que você vai estar liderando para o Senhor em algum outro lugar e a gente só vai se ver por WhatsApp.
Se isso vai dar certo, seremos esparramados pelo Senhor. Não vamos construir uma torre para tocar o céu numa cidade e chamar Babel. Não pode ser assim. Próximo. Para que não mais sejamos como crianças arrastados como ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Note que um dos 5 ministérios sozinho é vento, não é de heresia, mas é de doutrina. A igreja só evangelística, irmão, ninguém pode crescer. A igreja pastoral, ela não cresce. Só reforma o templo quando nasce um monte de filho. E aí nasce o filho dos filhos. Daí dá uma reformadinha só mais um pouquinho, porque ela é pastoral. É meio que igual a sua família, entendeu? A sua avó faz o macarrão domingo, o seu avô faz o churrasco, aí vai você, os seus irmãos, os seus sobrinhos, church. Entendeu? Se a igreja for familiazinha, ela não pode ganhar almas, porque é desconfortável. Gente, eu sei que é desconfortável para muitos de vocês. Nossa, estou indo lá, não sei muito qual que é. E eu que estou aqui pregando e também não sei muito qual que é. Estou perguntando para Jesus toda semana. Qual que é, Jesus? Para fazer a igreja segundo Jesus, eu não posso trazer minha experiência de igreja. Eu já refutei ela nada e tenho falado todos os dias. Nós queremos uma igreja viva, poderosa, eficaz. Faz algo novo de novo, Pai, em nome de Jesus. Eu estou aqui na dependência. Mas se é só pastoral, é uma familhinha. Se é só evangelismo, é uma tribo andando para a rua. Se é só profeta, é um monte de gente estranha, soltando Hadouken um no outro. Gente, vocês já viram o que acontece com o ministério de intercessão quando ele não conecta com o evangelismo nem com o pastor? Normalmente tem no fundo de uma igreja uma pessoa da intercessão que fica lá. Daqui a pouco ela acha outro parecido com ela, elas começam. Está escutando alguma coisa? Tem demônios na parede da igreja. Gente, eles vê coisa que ninguém vê, eles sabem coisa que ninguém sabe. Cara, só intercede. Não inventa. Se Deus não falar, não tenta inventar. Teve gente que já parou na minha frente assim e fez assim no final do culto. Daqueles dias que Deus me usou um monte de revelação assim. Daí eu falei, oi, pai. Rio Grande do Sul, uma irmã chegou. Ah, pastor, tu tens uma revelagem para mim? Eu falei, o quê? Revelagem? Eu falei, deve ser revelação misturada com viagem, não é possível, revelagem. Eu falei, não tenho nada não dela. Como assim? Barbaridade, guri. Como que não tem? Revelou 30 pessoas hoje, tinha 35 na igreja. Aí eu falei assim, eu não inventei nenhuma, moça. Era tudo que eu tinha dela. Mas não tem nada para mim? Eu falei, não tem. Foi embora meio bravo assim. Gente, tem gente que fica assim na sua frente, esperando que você faça um Shazam, alguma coisa, Hadouken. O ministério de intercessão, ele nem tem na Bíblia direito. Você já viu grupos na Bíblia que só ficam orando, não fazem mais nada? Gente, intercessão, todo mundo foi chamado para fazer. Deus chamou todo mundo para ser o grupo de intercessão, não chamou meia dúzia de pessoas. Eu reconheço que existem ministérios ímpar de intercessão no Brasil. Mas a verdade é que se eles não se preocupam com o evangelismo ou o pastoreio e não respeitam o apostolado ou o ensino, eles podem fazer coisas heréticas. Você entende que a igreja, para se equilibrar, ela sempre vai precisar dos 5 ministérios, amém? Então, quando a gente tem um ministério ou dois, a gente é uma onda que leva pessoas de um lado para o outro. Mas é doutrina, mas é só uma onda. Pela artimanha das pessoas e pela astúcia que induzem pessoas ao erro. Aí tem gente maldosa que acha que a igreja só se resume ao pastoreio, ou só se resume à teologia, ou só se resume ao evangelismo, ou só se resume à revelação, ou só se resume ao apostolado. Você entende que o desafio de fazer uma igreja madura é respeitar as diferenças. Cara, eu amo aqui, um domingo é a Ellen ministrando adoração, é uma experiência. Outro domingo é o Joel, outra experiência. Outro domingo o Rodrigão, outra experiência. Um domingo eu estou pregando, é uma experiência. O Gu está pregando, é outra experiência. Quanto mais pessoas diferentes, maior a manifestação da multiforme graça de Deus. Por isso que a igreja precisa ser uma grande família. Tem lugar para vovô, tem lugar para vovó, tem lugar para criança,
Tem lugar para os evangelistas, tem lugar para os avivalistas, mas também precisa ter lugar para o ensino e para a intercessão, e assim a igreja vai crescendo junto. Versículo 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. O único jeito da gente seguir com tanta gente diferente é seguindo a verdade em amor. Vai ter alguém que você vai ver um dia aqui que você vai pensar assim: não acredito que essa pessoa também veio para cá. Gente, você é o dono daqui para decidir quem é que vem e quem é que não vem? Não é. E você acha que Deus ama só você e não ama a pessoa que um dia te machucou? E se você for maduro, você vai entender uma coisa: se eu estou aqui e uma pessoa que eu tive problema também está aqui, eu já entendi que Jesus está querendo que nasça um perdão dentro do meu coração. Amém? O mais espiritual vai pensar isso. O menos espiritual vai falar: o diabo está se levantando. Você vai descobrir com a sua mulher quem é o mais espiritual quando vocês brigarem. O primeiro que promover a trégua é o mais espiritual. Quando você tiver certo e a sua mulher tiver errada e você for lá e falar: amor, me perdoa, mesmo estando certo, você vai ser o mais espiritual. Gente, eu já sou assim. Aleluia. Ela já tá brava sem nem a gente ter brigado. Essa é minha dona, gente. Quem não conhece ainda é a pastora. Gente, minha mulher é o seguinte: eu já sei que o bagulho é louco lá, e é só assim que eu virei homem. Eu era menino. Menino criado no Danoninho, empinava pipa no ventilador. Pensa um cara que não governava nada. Aí eu casei com uma italiana braba, doida, que quando ela queria falar normal, ela já gritava. Daí eu falava: mano, vou devolver isso aqui. Eu tentei devolver 5 vezes, foi 6 vezes, né? Foi 6 separações, mas Deus falou que tinha ainda uma obra. Eu falei: então tá bom. Nós nos casamos 3 vezes, gente, em 99, 2001 e 2007. É verdade esse bilhete. Aí um dia, quando a gente briga hoje em dia, eu falo assim: amor, vamos separar de novo? Do que você está falando? Eu falei: nós vamos separar de novo? Não vamos. Então já vamos perdoar, já. Porque daqui a pouco já é Santa Ceia, a gente é pastor. Não é só ceiar, é celebrar a ceia. É amaldiçoar todo mundo numa paulada só. Vamos perdoar um ao outro. Me perdoa, eu te perdoo. Normalmente ela fala para mim: você só lembra disso quando sou eu que estou bravo. Quando é você, você não lembra. Eu falei: não, mas aí o seu problema é lembrar quando sou eu que apronto. Mas, gente, a verdade é o seguinte: quanto mais maduro na fé e mais manso no Senhor você está, menos razão você quer ter. A palavra branda acalma o furor. É difícil alguém conseguir matar um homem morto. É difícil alguém conseguir matar uma mulher morta. Você já está mortificado de Jesus, gente? Deixa o povo passar por cima. Quando Deus resolver te exaltar, aquele que te viu passar na prova e não te ajudou, vai se arrepender de tudo isso. Mas a vingança é do Senhor e não nossa. Aleluia. Que legal. Mas seguindo a verdade em amor, glória a Deus por esse versículo que está aqui na Bíblia, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, de que em todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Gente, deixa eu fazer um adendo aqui para vocês, pessoalmente, pedido meu para cada um de vocês. Você quer ser poemeiro? Você vai precisar buscar Jesus. Eu não vou buscar para vocês. Você quer ser poemeiro? Você precisa governar a sua vida aqui na terra como no céu. Não vou fazer isso para vocês, mas eu vou ajudar vocês a buscar mais e a entender mais isso. E eu preciso do auxílio de cada um de vocês. Eu preciso do dom de Deus que está dentro de cada um de vocês. Não quero começar uma igreja de pessoas que ficam me olhando fazer. Eu quero começar uma igreja de pessoas que vão fazer todas juntas para a glória do Senhor. Uma igreja que vai impactar, não vai ser mais uma congregação. Nós vamos impactar a vida de pessoas. Elas serão marcadas para sempre. E à medida que elas vêm para cá e são reconciliadas, elas também recebem o ministério da reconciliação, a mensagem da reconciliação. E à medida que nós consolidamos todas as juntas com o auxílio desse amor à verdade, seguindo a justa cooperação de cada um. Eu preciso da sua cooperação.
cada parte efetuando o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Gente, não dá para eu ser feliz se você não é feliz, porque você sempre vai ser o irmão que dá problema na igreja. Imagina todo mundo feliz e a gente não pode celebrar. Ó que legal, o Smith foi um cara que nós já choramos juntos, já sorrimos juntos. Essa semana ele, saiu meu green card, mano de Deus, velho. Agora imagina, você é um invejoso, seu processo está enrolado, sai o green card dele, você fica endemoniado. Ô gente, a gente já tem que lutar com o demônio, imagina com o irmão que quer ficar com o demônio. Então na Poema a gente expulsa o demônio da pessoa. Se a pessoa não deixa o demônio sair, a gente expulsa a pessoa com o demônio daí. Você está feliz ainda, gente? Deus mandou nós expulsar o demônio das pessoas. Se elas não querem deixar ele ir, a gente tem que expulsar elas com o demônio. Credo, vocês fazem isso por aqui? A Bíblia faz. Aquele que usa de engano jamais permanecerá na congregação do justo. Quer enganar eu? Estou nem aí, irmão. Eu não estou trabalhando na minha empresa, estou trabalhando na empresa que mais deu certo na história, a Igreja de Jesus. As portas do inferno vão se levantar contra ela, mas não pode prevalecer contra ela. Você acha que um mentiroso vai conseguir? Esse é o lugar de tranquilidade de todo homem e toda mulher de Deus. Saiba que alguém pode enganar você até Jesus resolver entrar em ação. Porque a hora que ele resolver entrar em ação, ele revela todas as coisas, amém? Mas se nós andamos na luz, onde ele na luz está, não há trevas em nós, tudo é dissipado. Primeiro ele reconciliou a gente com ele, e assim ele confia a nobreza da reconciliação para cada um de nós. Você está feliz ainda? Agora, gente, último slide. Último slide. Atenção, produção. Não tem isso. Gente, eu demorei muito tempo para desenhar o logo da igreja. Muito tempo. Não precisava de um logo. Eu precisava de uma imagem que comunicava o que a gente prega e vive. Então, a gente escolheu um diamante com 5 traços que não fecham. Cada traço significa um dos 5 ministérios: apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Quando eles não se fecham, eles são apenas o útero profético para gerar uma igreja tricotômica, corpo, alma e espírito, que ela tem os sentidos necessários para que ela viva bem, compreenda, entenda, ouça, sinta cada uma das coisas que Deus quer fazer. E o único jeito de gerar um diamante é através de outro diamante. É lapidando pessoas que você vai sendo transformada no corpo de Cristo. Tudo que está aqui foi pensado. Tudo que está aqui foi orado. Não é um logozinho para fazer uma tatu no pescoço. É simplesmente, quando fechou os traços, eu falei para os caras, não pode fechar, porque o que está aqui dentro não é nosso. O que está aqui dentro é a noiva do Senhor, e nós vamos entregar uma joia rara, belíssima. E como ferro afia o ferro, assim o discipulado afia o discipulado e o discipulador, o discípulo e o discipulador. Como ferro afia o ferro, assim o marido e a esposa se afiam. Gente, se nós vamos conviver como igreja, vocês vão me afiar. Vocês acham que só eu ensino aqui? Cada mesa que eu sento eu tenho aprendido absurdamente. Eu tenho um coração ensinável, porque eu acho que a coisa mais feia é o pastor tentar fingir para as pessoas que ele é o sabe tudo e que ninguém sabe nada. E a coisa mais incrível é quando o pastor pode saber muito, mas ele não perde a fome de saber cada dia mais. Quando eu sento numa mesa, eu entendo, cara, essa mulher tem uma experiência que eu nunca tive na vida, e há conhecimento que nunca é suficiente para você entender. Tem muito mais conhecimento liberado da parte de Deus do que nós temos tempo e fome na vida para aprender. Então eu e você, se a gente tiver fome de aprendizado, coração ensinável, a gente morre sem saber nada. Essa é uma grande verdade acerca dos seres humanos. Então você me afia, eu te afio. Eu sou só um traço. Preciso dos outros 4 ministérios para gerar a igreja. E se você aqui dentro não quiser ser alguém trabalhado, moldado
e catapultado, eu confesso que existem lugares mais confortáveis para você congregar, porque todo domingo a gente vai te desconfortar, a gente vai chamar você para subir mais um nível, a gente vai te chamar para descer mais um nível na humildade, a gente vai chamar você para subir mais um nível na unção, e vai te chamar para descer mais um nível na paciência, a gente vai te chamar, cara, eu não vou ser feliz com membros que querem ganhar o mesmo salário o ano inteiro. Eu vou ser feliz se você falar, cara, só esse ano eu tive 3 promoções, sabe por quê? Porque Deus tem colocado no meu coração em esperança, Deus tem colocado no meu coração em intrepidez. Não, quando nós chegamos aqui a gente tinha um pouco de discussão, agora a gente nem discute mais. É necessário uma igreja faminta para que haja a evolução desse esculpir, dessa lapidação. Então nós recebemos uma mensagem que começou a nos reconciliar, prossegue em nos reconciliar, e mesmo não sendo completos, Ele nos chama para ajudar na boa obra aqueles que estão aquém de onde estamos, ou aquele que desanimou mesmo estando além de onde estamos. Nós sempre seremos ajudadores, sempre seremos mansos, sempre seremos humildes, mas seremos governantes e intrépidos que sabem o que querem. Nós queremos viver uma vida boa aqui na terra como no céu. Queremos prosperar em todas as áreas, não nos contentamos com um lugar tranquilo, manso e calmo. Se a área de rompimento sua é mental, Deus vai promover esse ano. Se a área de rompimento em você é financeira, Deus vai promover isso esse ano. Se é espiritual, Deus vai promover esse ano. Se é física, Deus vai promover isso esse ano. Porque para essa igreja ser viva, ela não vai ser viva só no espírito e na alma. Ela precisa ser também no corpo. Você também precisa ser saudável. Você precisa também ter saúde emocional. Você precisa também ter o seu Wi-Fi lá no último para receber as mensagens e revelações de Deus dentro de você. Precisamos de um povo faminto que sabe que Deus não regula a bênção, Ele jorra, que Ele tem as comportas sendo liberadas sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Está feliz ainda? Deixa eu orar com você. Põe a mão no seu coração para parecer que está acabando. Senhor Jesus, muito obrigado por cada irmão, cada irmã, cada homem, cada mulher, cada pessoa que está aqui essa noite, Senhor Jesus. Obrigado pelo ministério que nos reconciliou consigo mesmo. Obrigado por recebermos o ministério da reconciliação, a mensagem de reconciliação, e obrigado por termos a autoridade que os anjos gostariam de ter, a de pregar o evangelho às nações. Pai, não nos permita sermos crentes secretos, cristãos 007, que não se preocupa com a vida do próximo, que não se preocupa com o choro das nações, que não se preocupa com a violência, que não se preocupa, Senhor Jesus, com o avanço da iniquidade. Pai, nos torna pessoas inquietas acerca dos seus propósitos, nos torna pessoas famintas a respeito do teu pão, nos torna pessoas sedentas do teu rio de águas vivas e do teu vinho novo, Pai. Que o seu fogo refinador venha sobre cada um de nós e nos transforme e nos transborde, soldando em nós a natureza de Cristo e incendiando nossa própria natureza. Pai, pelo poder do nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está aqui hoje, reconcilia consigo cada pessoa que está aqui hoje. Se tem alguém aqui hoje que quer renovar a sua aliança contigo, Pai, ouça o clamor desse coração, ouça, Senhor Jesus, e dê uma oportunidade de transformação. Se existe alguém aqui que vivia uma condição de pecado até hoje, Deus libera o perdão de pecado e traz a força para vencer esse pecado, traz a força para reinar sobre aquilo que o escravizava, que a escravizava. Deus, prospera a vida das pessoas, como foi o testemunho do Gustavo aqui hoje. Prospera a semente de cada um, prospera a vida financeira das pessoas. Deus, abençoa aqueles que estão se sentindo distante da sua família, distante do seu país, tem sofrido aqui nesse lugar. Abençoa aquele que tem mais fome e sede da verdade, da justiça, e pelo poder do nome de Jesus, Pai, nos ajuda a nos encaixar naquilo
naquilo que o Senhor chama de 5 ministérios, nos mostra qual o nosso papel, qual a nossa função, qual o nosso dom, como podemos servir. Pai, no nome de Jesus, levanta um povo que vai governar aqui na terra como no céu. Não permita ninguém como plateia, Senhor Jesus, não permita ninguém passivo, Senhor, no meio da tua presença, mas que a gente seja ativo pelo poder do Espírito Santo. Nos faz protagonistas e não vitimistas, nos faz participantes da grande comissão, nos faz cordeiros genuínos da pessoa de Jesus Cristo, e abençoa a vida de todo mundo que está aqui essa noite, pelo poder do nome do Senhor Jesus.